para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 6º ano. Você já me conhece, professor Max Emiliano mais uma vez, e hoje vamos iniciar os conteúdos do 2º bimestre, então fica ligadinho na aula que vem a seguir. Então, turma, o nosso gênero textual a ser trabalhado nesta semana será a notícia, tá? Então, nessa semana nós iremos falar um pouquinho sobre os seus elementos, nós iremos falar sobre a circulação da notícia, esse gênero textual muito, mas muito comum nos dias de hoje, né? Muito comum na sua vida, é o assunto da nossa semana. Então, para a gente falar de notícia, a gente precisa primeiro fazer uma reflexão. Como é que as pessoas se informam nos dias de hoje? Como é que a gente fica sabendo sobre um determinado fato, um determinado acontecimento que ocorreu no Japão, por exemplo? Como é que a gente fica sabendo dessas notícias? Então, vários fatos ocorrem todos os dias no mundo e alguns deles tornam-se conhecidos pelo público a serem vinculados em jornais impressos e virtuais, né? Então, são por meio dos suportes denominados jornais é que nós temos acesso às notícias, que sejam elas se passando aqui na nossa região, na cidade de Rosário, no Maranhão, sejam elas de alcance internacional, como notícias de acontecimentos no Japão, na China, na Coreia, na África. Aí na primeira imagem nós temos os jornais, né, os jornais tradicionais, que cada vez mais as pessoas estão meio que abandonando e estão partindo para as plataformas digitais. Na segunda imagem nós temos o Jornal Nacional, esse jornal aí que passa às 8 horas da noite, que faz um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo, né, por meio da televisão. E por fim nós temos uma imagem de um site, né? Então hoje em dia é muito possível que a gente consiga ter acesso à informação através da internet, né? Cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à internet e, consequentemente, se informando mais através de sites, seja por meio de computadores, seja por meio de celulares. Os veículos de informação e seu público, né? A gente pensa assim, todos os dias acontecem certos acontecimentos, novamente irrompem, todos os dias. Então, como é que os jornais eles se organizam para que uma determinada notícia chegue para aquela pessoa que está precisando saber dessa notícia, né? Então, os jornais eles possuem públicos, né? Públicos bastante específicos. Então, a primeira imagem aí que nós vamos explorar, Jornal da Moda, né? Um jornal aí digital que fala só sobre o assunto moda. Então, todos os assuntos, todos os acontecimentos a respeito de moda no dia, na semana, podem ser encontrados dentro desse jornal. Aí nós temos o Globo Esporte, né, que passa na Rede Globo, e só temos notícias de esporte aí, né? Seja vôlei, seja basquete, seja futebol. Então aqui o público interessado em esporte pode ligar nesse canal, nesse programa, e ter acesso a notícias somente de esportes. Na terceira imagem nós temos aí a imagem de um site, né? E o nome do site é Dia Rural, né? Aí nós temos notícias somente sobre o agronegócio, somente sobre as questões rurais, né? Nós temos aí a imagem de uma vaca, nós temos a imagem acredito que de galinhas ali mais embaixo, de tomates. Então todas as notícias, todos os fatos relevantes para o mundo de quem lida com agronegócio, a pessoa que cuida do agronegócio, ela pode se manter informada a partir da leitura dessa página. E por fim nós temos uma imagem aí do JMTV1, né, que é um jornal que se passa na TV Mirante, e por meio dele nós temos acesso ao conteúdo local. O JMTV, por exemplo, não se interessa em veicular notícias que ocorreram de repente no Pernambuco, no Pará, no Tocantins, a não ser que de alguma forma esteja ligada ao Maranhão. O objetivo desse telejornal é se comunicar com o povo maranhense sobre notícias que ocorreram, né, aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade ou em qualquer outra cidade do estado do Maranhão. Então o público dele é o maranhense. O que é a imprensa? A gente, para falar de jornal, nós precisamos falar primeiramente o que é essa imprensa, né? Que vocês já devem ter ouvido falar.
E, segundo o nosso slide, é a designação coletiva dos veículos de comunicação que exercem o jornalismo e de outras funções de comunicação informativa, em contraste com a comunicação propagandística e de entretenimento, né? Antigamente não era possível que uma notícia ela tivesse um alcance tão grande, né? Uma determinada notícia, um determinado acontecimento que ocorria num espaço, para chegar em outro local, por exemplo, Portugal, Brasil, demorava meses e meses para que as pessoas soubessem o que ocorreu em Portugal ou qualquer outro país do mundo. A invenção da imprensa, ela facilitou muito essa questão da divulgação de informações. Por quê? Porque Gutenberg ele inventou essa máquina que era capaz de fazer a prensa de letras no papel, de forma a produção de cartazes, de panfletos, de jornais, de uma forma mais seriada, né? De uma forma que se pudesse fabricar aquela mesma informação no papel diversas vezes. Então Gutenberg que foi o inventor dessa maquininha que deu origem ao que nós temos hoje como imprensa, né? Que vem desse ato de prensar o ferro sobre o papel para que ele forme palavras e a partir daquelas palavras eu tenho um processo de comunicação. E esse processo de comunicação ele se difere, que é informativo, ele se difere do propagandístico, que é vender um objeto ou vender uma ideia, né? Que a gente ainda vai ver lá em anúncio publicitário. E entretenimento, né? Que são textos voltados para entreter. Então essa função de informação ali ela tem um pontapé muito mais forte com a invenção da imprensa e até hoje, nos nossos dias atuais, nós temos acesso à informação também de forma escrita ainda. A importância dos textos jornalísticos, né? Os textos jornalísticos eles são indispensáveis para a formação do leitor, uma vez que a nossa sociedade exige que estejamos cada vez mais atualizados à realidade. Além disso, a leitura desses textos propicia a formação de leitores críticos capazes de participarem ativamente como cidadãos do mundo. Hoje, para a gente exprimir uma opinião, a gente exprime opinião sobre fatos. E são os jornais, os textos jornalísticos que noticiam esses fatos, que possibilitam que os fatos sejam alcançados por toda uma sociedade. Nós temos aí todos os dias notícias de pessoas que morrem, por exemplo, de coronavírus, né? E esses números eles são noticiados por meio de textos jornalísticos. E esses números e essas informações chegam até nós para que a gente possa fazer uma leitura de mundo. Por isso que é importante que você, enquanto aluno, esteja sempre em contato com textos como esses, textos que estão nos jornais, sejam eles nos meios impressos, sejam eles nos meios digitais. Por quê? Porque para que você crie uma opinião, para que você tome uma visão sobre um determinado acontecimento, você precisa fazer essa leitura. Então, por isso, a importância dos textos jornalísticos, inclusive nos dias de hoje. Então, sabendo disso, o que é essa notícia, né? O que é o gênero textual notícia? É um gênero textual informativo, cujo objetivo principal é divulgar acontecimentos reais e atuais do cotidiano. Trata-se do relato sucinto de um fato, divulgado com o objetivo de atualizar o interlocutor a respeito de um assunto, né? Então a notícia ela sempre vai se reportar a fatos que acabaram de ocorrer, ok? Veja bem, aí eu tenho a notícia, né, do falecimento do Paulo Gustavo, do humorista Paulo Gustavo, que recentemente faleceu de Covid no Rio de Janeiro. Aí eu não sei se vocês estão conseguindo observar no nosso slide, mas essa notícia foi publicada no dia 4 de maio de 2021, ou seja, no mesmo dia da morte dele. Ele faleceu e logo foi noticiado. Essa notícia hoje ela já não tem mais valor, porque é um fato, um acontecimento que já todo mundo teve acesso. Então, se eu for noticiar hoje, talvez você já saiba dessa notícia. Então, a notícia ela tem esse valor ali logo após o fato ter ocorrido. Depois ela passa a não ter mais aquele valor de novidade, né? A imparcialidade na notícia. Para que nós possamos falar sobre a notícia, nós temos que falar de uma dessas características dela, que é a questão da imparcialidade, que hoje é muito, mas muito questionado, sobretudo por algumas pessoas, né? Por alguns estudiosos, que dizem que a notícia às vezes não é imparcial. Então, o gênero notícia ele é marcado pela imparcialidade.
Entretanto, muitas vezes é possível identificar opiniões em uma notícia, seja do produtor do texto ou de pessoas, sobretudo pelas escolhas lexicais. O que significa isso? A notícia, em regra geral, ela deve ser imparcial, ela não deve emitir uma opinião de forma alguma. Porém, às vezes é possível, dependendo de quem produz essa notícia, dependendo de que veículo é que essa notícia é veiculada, a gente encontrar opiniões a respeito daquele fato, inclusive pelas escolhas lexicais. A gente vai identificar essas opiniões pelas escolhas lexicais, como também nós podemos identificar pelo grau de sensacionalismo dessa notícia, Aí eu tenho uma notícia na sua tela, que é: aluno é expulso por causa do chulé. Olha que notícia. Aí lá em cima temos: grana do FGTS terá aumento gigante. Mãe revoltada diz que a coisa vai feder para o lado da professora, Então nós temos aí notícias bastante popularescas, bastante populares, bastante sensacionalistas, que exprimem um certo objetivo por parte desse jornal que veiculou essas notícias, um objetivo de venda, um objetivo de que esse jornal realmente as pessoas estejam curiosas e possam fazer a compra desse jornal. E também nós temos aí uma escolha lexical bem mais pobre, a própria palavra chulé, que é uma palavra muito popular, feder, grana, grana inclusive é uma gíria. Então esse jornal ele faz escolhas lexicais visando impactar o seu leitor. Características do gênero notícia, A notícia em geral ela é curta, não tão curta, mas ela pode ser bem curtinha. Ela relata fatos verdadeiros e recentes, como eu já adiantei. A notícia ela só tem valor ali logo depois que o fato foi consumado. Então, o noticiamento a notícia da morte de Paulo Gustavo, por exemplo, hoje já não tem mais valor como no dia logo após o falecimento dele, certo? Por quê? Porque provavelmente todos vocês já sabem disso. Então, se eu vi no jornal noticiar isso hoje, ele vai estar atrasado. Inclusive, há uma briga entre os jornais para ver quem é que noticia primeiro. Uma briga entre os jornais, entre os portais, enfim. Apresenta nível de linguagem corrente, nem muito formal, mas também isenta de vícios de linguagem. A gente percebe aí uma linguagem de entremeio. O que é essa linguagem de entremeio? Nem é aquela linguagem formal, mas também não é aquela linguagem repleta de vícios de linguagem. A não ser no exemplo que eu dei anteriormente, que a gente percebe aí alguns vícios de linguagem, mas é porque a ideia é justamente tornar a notícia mais popular, para que a pessoa para que o seu leitor ele se interesse por aquele conteúdo. E por fim, ela deve ser objetiva e impessoal, como eu já falei, ou seja, narrada em terceira pessoa, sem valorações. Uma notícia cheia de adjetivos, ela pode pender a uma opinião, a não ser que sejam adjetivos que caracterizem uma pessoa, um determinado ambiente, um determinado fato. E a sem opinião pessoal do escritor. Isso é muito importante, porque quando eu tenho uma notícia com uma opinião pessoal expressa, quem lê tende a valorizar aquela opinião, a se filiar àquela opinião. Então a notícia, o ideal é que ela não contenha a opinião pessoal do escritor, ok? A estrutura da notícia, os elementos que formam a notícia. Em geral, são 4. É o título ou a manchete, que tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia. É o título do texto, certo? E geralmente esse título ele tem que ser de alguma forma marcante, tem que ser de alguma forma interessante para que o leitor se interesse em realmente efetivar essa leitura. O subtítulo, que complementa o título com mais alguma informação importante ou chamativa, certo? É uma breve alargamento do título da notícia, na verdade, a adição de mais informações, é o que a gente chama de subtítulo. A lead, ou do inglês lead, é o primeiro parágrafo da notícia que deve responder as perguntas: quem, o que, onde, quando. Geralmente o primeiro parágrafo de uma notícia ela vai responder essas perguntas sobre o fato: quem, o que, onde, quando, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o corpo do texto é o desenvolvimento da notícia, que traz mais informações sobre o ocorrido, geralmente respondendo essas perguntas também: quem, como, porquê,
para quê e apresentando as suas consequências. Então, o que esse roteiro da notícia, que eu já adiantei um pouquinho para vocês, é o que? O fato, a ação ou o enredo, já que a notícia, de certa forma, também está dentro do gênero narrativo, ok? Quem? Os personagens da notícia, os personagens da notícia. Quem? Pode ser uma notícia aí que fale sobre Paulo Gustavo, como nós já vimos, ou fale sobre o presidente da República, sobre o governador, sobre o prefeito, sobre uma mãe, sobre um assaltante. Então são esses as personagens da notícia. Como? É o modo como se desenrolou o fato ou a ação, né? O modo como foi que aquela narrativa se transcorreu. Então a notícia também responde o como. O quando é a época, o momento em que aconteceu o fato. Então, quando se noticia a morte de alguém, primeira coisa, uma das informações mais importantes foi o dia que ela morreu, o horário em que ela morreu, né? Onde é que se noticia o nascimento de alguém também. Quando que essa pessoa nasceu e quando o horário que essa pessoa nasceu. Onde é o lugar da ocorrência, certo? Onde foi que aconteceu determinado fato, por quê? A causa, a razão ou o motivo, né? O porquê que aquele fato aconteceu. E são esses os elementos que formam o roteiro da notícia, tá? Então eu preciso dizer onde aconteceu aquele fato. Imaginemos aqui a morte do Paulo Gustavo, né? Como a gente estava já trazendo. Onde foi que ele faleceu? Em que hospital? Em que cidade? Quando foi? Qual foi o dia? Como? Ele morreu de quê, né? Ele morreu de... Como foi que ele morreu? Ele morreu após um processo de intubação. E o porquê dele ter morrido, né? Que ele infelizmente morreu de Covid, como tantas e tantas pessoas que todos os dias infelizmente falecem no nosso país, ok? A manchete ela compreende, é o título da reportagem ou da notícia, que objetiva resumir o que será dito. Além disso, ela deve chamar a atenção do leitor e despertar o interesse pela leitura que se seguirá. Nesse sentido, a manchete deve conter um forte poder argumentativo, visando persuadir o leitor, né? Então, a manchete é o título, como nós já falamos, da notícia ou também da reportagem, ok? Que é um outro gênero textual que nós vamos ver na semana que vem, né? Então, o que acontece? O título ele deve ser chamativo. Imagina um jornal desse numa banca de jornal no valor de R$2, como você está vendo aí. Você só vai pagar por aquele jornal se algo chamar a atenção. Ou se você quiser se manter informado de modo geral, ou se uma determinada notícia te chamar a atenção, né? Então, observem como é que esse jornal daqui, ele noticiou esse fato. Prefeitura quer saber onde tem buraco, né? Que vai falar sobre uma operação tapa-buraco, e que a prefeitura vai consultar as famílias, os moradores, para saber quais são os lugares, os espaços da cidade que precisam de reparo. Mas observem bem esse título, observem como ele é chamativo, né? Observe como é que ele está aí em destaque, como é que ele está negritado. Então, essa informação ela é muito, mas muito importante para chamar a atenção do leitor que está ali passando. Por isso que é em letras garrafais e por isso que é em negrito, tá? E tem que ser um título assim que realmente atraia a atenção de seus leitores. Leads é a primeira parte da notícia. Logo após a manchete, posta em um destaque relativo, fornece ao leitor informações básicas sobre o que vai ser lido. Ele deve ser mais objetivo, utilizar-se de uma linguagem clara e simples. Aí nós temos a manchete dessa notícia: faltou gasolina no bimotor. E essa pequena ampliação aí do título da notícia, né, que traz um pouquinho mais de informações, é o que a gente chama de leads, certo? Que são informações adicionais que ainda não traz a notícia como um todo, mas de alguma forma traz informações ali essenciais, informações básicas para que você compreenda o que vai ser dito. Porque às vezes na manchete não fica muito claro, não fica muito clara a notícia. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, prefeitura quer saber onde tem buraco. Imaginemos que você esteja em São Luís,
Aí você vê esse jornal e você logo vai perguntar, mas que prefeitura? É a prefeitura de Ribamar? É a prefeitura de São Luís? É a prefeitura de Raposa? O LED, ele faz essa ampliação, ele geralmente vai dizer qual é a prefeitura que está fazendo essa operação tapa-buracos. A circulação da notícia. A notícia, ela circula nos meios impresso e digital hoje, né? Digital, aí, desde uns 20, 25 anos atrás, nós temos aí acesso aos meios digitais, que meios digitais de modo geral, a internet, ok? Se bem que a gente sempre teve notícias no rádio, também com a invenção da televisão, a notícia conseguiu chegar nesses espaços, chegar nesses suportes, rádio e TV. Jornais e empresas de comunicação divulgam fatos de interesse coletivo, como aqueles relativos às cidades, ao país ou a outros países, ok? Nesses veículos, as notícias costumam ser organizadas em editoriais ou seções. A gente sabe que todos os dias acontecem muitas coisas, né? Temos muitos acontecimentos todos os dias. O que os jornais fazem? Eles montam seções, cadernos de determinados assuntos. Então, no jornal ele vai montar ali aquela seção só sobre esporte, uma seção ali voltada para falar sobre economia, uma seção voltada para falar de mortes, assassinatos, né, de violência de forma geral. Então, um jornal ele vai montando por assunto, por temática. Então, é isso que é tratar em editoriais ou seções, é tratar por temáticas, ok? E se você abrir um jornal hoje, eu não sei se você conhece um jornal, né, porque vocês já nasceram aí no tempo da informática, então hoje vocês leem notícias no celular. Mas se vocês abrirem um jornal, vocês vão observar essa separação, né, para facilitar a localização de notícias pertinentes para aquele leitor. Por isso que nós temos essa divisão em seções. Aí nós temos uma notícia, né, uma breve notícia, que diz o seguinte: helicóptero despenca e cai na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, deixando 6 feridos. Eu vi o exato momento da queda do helicóptero, afirmou uma das moradoras da comunidade da Rocinha, né? A notícia ela relata um fato ocorrido na realidade. O uso de numerais, de indicação de lugares, de declarações de pessoas ligadas ao fato relatado dá maior credibilidade à notícia. As declarações são marcadas por aspas para diferenciar sua fala em relação ao texto principal, né? Então, além de todos aquela estrutura, os elementos que nós vimos, né? Nós temos aí na notícia a presença de numerais, por exemplo, ali deixando 6 feridos. Esse número 6 é classificado dentro de língua portuguesa, dentro de gramática, como um numeral. A declaração de pessoas, quando a moradora fala o seguinte: eu vi o exato momento da queda do helicóptero. Por que esses elementos existem? Porque eles dão maior credibilidade à notícia e, inclusive, são possíveis de serem verificadas. Observa bem, essa moradora falou o seguinte: ela atestou um fato, né? Que pode ter sido atestado por outras pessoas. E esse número 6, aí se você olha um outro jornal, aí tem 600, deixou 600 feridos. Você vai dizer, nossa, que diferença, né? Então, um dos jornais provavelmente está mentindo e um outro jornal está equivocado, na verdade, e o outro jornal está correto. Então, essas âncoras, né, de números, de declarações de pessoas, elas dão credibilidade à notícia. E a gente está hoje no mundo da fake news. Nós temos que falar sobre fake news, ok? Falar sobre notícia é falar também hoje, infelizmente, sobre essa verdadeira praga dos dias atuais, que são os boatos disseminados na internet com a aparência de notícia, levando boa parte das pessoas a pensar que essas informações são verdadeiras, né? Inclusive, hoje nós temos políticas aí voltadas exclusivamente para o combate às fake news, né? Fake news, como o próprio texto está dizendo, são notícias falsas, são notícias que não são verdadeiras, notícias que não têm valor. Aí eu trouxe uma fake news que, por favor, vocês não acreditem, isso é fake news. As novas vacinas ainda causam autismo e os governos sabem, né? Alguém fez a divulgação maldosa dessa notícia, né? E as consequências das fake news podem ser muito graves, inclusive pessoas que não querem se vacinar porque de repente leram essa notícia e confiaram que elas são verdadeiras.
Hoje, nos grupos de WhatsApp, principalmente da família, nós percebemos aí uma disseminação fora do normal de fake news, né? Fora do normal de fatos tendenciosos. Então, para você identificar uma fake news, observe, faça uma leitura correta do texto. Observe que a fake news ela tem a aparência de notícia. Porém, você deve pesquisar aquele assunto. Pesquisa em outro site, verifica nos jornais que passam na TV, vê se aquele fato que está sendo noticiado, como esse daí, que é a vacina causa autismo, é verdadeiro, a partir de um processo de comparação. Se você não comparar as notícias, o que vai acontecer? Você vai tender a acreditar na primeira que você vê. E hoje tem muita gente que infelizmente dissemina fake news por meio da internet, e isso é crime, ok? Então, fake news é isso, notícias falsas vinculadas com a aparência de verdadeiras. Então, nossas atividades da semana, nós temos aí o gênero notícia, questão de 1 até a 11, página 34, 35, 36 e 37. Vocês vão fazer essas questões, tá? No próprio livro, e vocês vão mostrar para o professor de vocês, tá certo? Porque nessa semana nós estamos trabalhando com o gênero notícia. Leia a seguinte notícia na nossa atividade e responda aos questionamentos propostos, né? Aí nós temos a nossa manchete, né? Que é caixa eletrônica arrombado. O lead, que é assaltantes renderam vigilante e roubaram banco no campus da UFMG ontem de manhã. E a notícia: um caixa eletrônico foi arrombado ontem dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, no campus Pampulha. A Polícia Militar, PM, informou que os suspeitos levaram gavetas com dinheiro, cujo valor não foi revelado. Conforme a polícia, os suspeitos, pelo menos 4, foram até o prédio do curso de odontologia e armados renderam, amarraram e amordaçaram o vigilante Carlos Ferreira Macedo, de 20 anos. Em seguida, utilizando maçaricos, eles arrombaram caixa do Banco Santander. Após a ação, os criminosos fugiram. Até o fechamento desta edição, os assaltantes não haviam sido localizados. No prédio há câmeras de vigilância interna e as filmagens serão analisadas pela polícia. O crime teria ocorrido pela manhã, mas o vigilante só conseguiu se desprender à tarde e acionar a polícia militar. Ele não ficou ferido, ok? Então nós temos aí o gênero notícia, nós temos uma notícia aí que fala de um fato triste, né? Que é o roubo de uma... Aliás, arrombaram e roubaram um caixa de banco e fizeram inclusive uma vítima, né? O vigilante aí da história foi preso, foi amordaçado, deve ter sido humilhado, né? Para poder permitir que esses assaltantes fizessem o roubo. Então vamos lá, respondendo nossas perguntas. A primeira, identifique a manchete na notícia lida. Muito fácil, né? Caixa eletrônico arrombado, ok? Essa é a manchete, é isso que chama a atenção nesse texto, vai chamar a atenção do leitor. Segundo, é correto afirmar que a notícia trata principalmente de quê? Né? Eu já acabei falando desse assunto. Da falta de câmeras na universidade, fala disso, porém não é o assunto principal, né? Não é uma notícia que se ocupa apenas de falar sobre a falta de câmera na universidade e como isso impacta na segurança dos acadêmicos, né? Na segurança dos universitários. Não é isso o objetivo principal. Letra B, do assalto a um estudante de odontologia, né? Não se fala também disso não, que um estudante foi assaltado. Letra C, de um caso de vandalismo na universidade, também não temos nenhum momento em que há essa informação explícita de vandalismo, certo? Não se fala que, na verdade, o que aconteceu foi um assalto, ok? Um assalto ainda pior que uma ação de vandalismo. Letra D, do arrombamento de um caixa eletrônico localizado na universidade. Essa é a resposta correta, certo? É a resposta mais adequada para que nós possamos responder esse questionamento. Letra D. Terceira questão, o que aconteceu com o vigilante segundo a narrativa da notícia, né? Então a gente precisa recuperar pela leitura todos os fatos que ocorreram com o vigilante, né? Inclusive o seu fim, né? Se ele chegou a ser ferido, se ele chegou a ser morto ou não. Então nós temos aí, o vigilante ele foi rendido, foi amarrado, foi amordaçado,
mas não ficou ferido. Então são os fatos que aconteceram com esse vigilante. Desde o primeiro momento que ele estava trabalhando, ele foi rendido, depois ele foi amarrado, foi amordaçado, mas ele não foi ferido. Graças a Deus, não é verdade? Graças a Deus que ele está bem. Quarta questão, por que no texto a citação do nome do vigilante e da idade dele, né? Então você deve estar se pensando por que ele vai citar o nome desse sujeito. É aquilo que eu já falei, é a questão da credibilidade da notícia e da verificabilidade, né? Aí, se você tiver dúvidas se aquele fato é real, você pode ir lá na UFMG, na universidade, e você pode verificar, perguntar para o vigilante. Você pode verificar, perguntar para o vigilante se realmente aconteceu, ou para os seus colegas, né? Os colegas desse rapaz, o Carlos. E na quinta questão, a imagem a seguir poderia ser associada à notícia em destaque? Por quê? Né? Essa é uma habilidade que vocês têm que aprender a dominar, que é fazer justamente essa leitura do texto e fazer essa leitura associada às imagens, porque a maioria dos textos que nós temos hoje são verbos visuais, temos a presença de imagens, temos a presença do texto. Aí se a notícia não é, vou voltar aqui, caixa eletrônico arrombado, não é verdade? Observem aí. Então, que imagens a gente poderia ter? Aqui na quinta questão nós temos a imagem de um caixa eletrônico que foi arrombado, ok? Sim, a imagem ilustraria a notícia, uma vez que se trata de um caixa eletrônico que foi arrombado, conforme a notícia destaca, né? Poderia também ter sido uma imagem mais geral ali do campus da universidade. Poderia também ilustrar a imagem do vigilante que foi amarrado, amordaçado. Então eu tenho várias possibilidades de ilustrar essa notícia. O caixa eletrônico arrombado seria uma dessas formas de fazer a ilustração dessa notícia, ok? Então nossa aula termina por aqui, certo? Sou o professor Maximiliano Marques, nós estamos no Maio Amarelo, não esqueça, tá bom? Que é um mês de conscientização contra os acidentes de trânsito, que infelizmente nosso país ostenta. É preciso que você passe esse recadinho, pesquise aí sobre Maio Amarelo também. E não deixe de estudar, não deixe de ver nossos conteúdos. Se perdeu alguma coisa aqui, vá lá para o YouTube. E eu já vou terminar nossa aula por aqui. Eu termino. Tchau!